Bom dia, tudo bem? Como foram de final de semana? Por aqui um dia lindo, dias lindos, né? De sol, mesmo assim com um friozinho. E eu quero convidar você para falar sobre comunicação não violenta. Eu sei que vocês já devem ter recebido uma série de convites desse tipo, só que a Marô, que é minha parceira aqui no programa Quem Flutua Não Tropeça, nós fazemos lives diárias, de segunda, quarta e sexta, das 8 às 8h30. A Marô, ela tem se aprofundado bastante nesse tema de comunicação não violenta, de solução de conflitos, e eu quero convidá-la para esse bate-papo aqui. Então, eu quero convidar você também a esperar aqui, ficar conosco, que ela já está entrando, e ela já está entrando para esse bate-papo mais que especial que nós teremos agora. Bom dia, tudo Bom bem? dia, tudo bom? Como foi o final de semana? Muito bom, muito frio. Mas dias lindos, não é mesmo? Lindos, ontem estava um céu azul lindo, né? Muito bom. Obrigada, amor. Vamos fazer nossa respiração? Vamos. Então, na mesma condição, e aí eu quero te convidar ainda mais a esvaziar seus pensamentos e a entender que os pensamentos, muitas vezes, eles nos levam ou para o futuro ou para o passado, né? E o meu convite é para estar aqui agora, neste momento. Então, para você estar aqui agora, neste momento, concentre a sua atenção na sua respiração. Sente o ar entrar e sair dos pulmões, das narinas, e esse fluxo de energia, esse fluxo do poder divino entrando dentro da gente e nos alimentando, alimentando todas as nossas células, todo o nosso cérebro e trazendo conexões saudáveis para a nossa vida. Então vamos lá? 3 respirações e depois a gente começa o nosso bate-papo. Muito bom. Isso nos situa aqui, esse momento presente. E Marô, a gente combinou de bater um papo sobre comunicação não violenta. Você que é uma experta, tem estudado bastante, se aprofunda, lê muito a respeito do assunto. O que é comunicação não violenta? Porque assim, tem horas, né, que a gente imagina, mas eu não estou praticando nenhuma violência, não sei o quê, mas a forma de falar já é uma violência. Então, eu gostaria que você nos explicasse o que é comunicação não violenta. Eu gosto de uma explicação que, na verdade, é o título original do livro do Marshall Rosenberg, né, em inglês, que é uma linguagem da vida. Então, é uma linguagem da vida. Quando a gente fala o que está vivo dentro da gente, quando a gente ouve o que está vivo no outro, quando a gente consegue trazer vida para a nossa comunicação, né, para a nossa linguagem. Acho que essa é uma boa definição. E isso inclui, né, trazer os sentimentos, trazer as necessidades, trazer, né, falar o que eu preciso de forma clara, ouvir o que o outro precisa também, checar com o outro se é isso mesmo, né, ter essa não não supor que com os meus julgamentos, com as minhas suposições de que eu entendi tudo, eu posso perguntar, eu posso checar, né? Eu acho que é ter um pouco também dessa humildade na comunicação, né? De estar aberto para o que o outro traz, estar aberto para o diálogo, estar aberto para o que a gente pode construir junto, que às vezes não é bem o que eu queria, não é bem o que o outro queria, mas é alguma outra coisa que a gente constrói juntos. Né? Acho que
E a comunicação, ela não se resume só a palavras, né? Ela também tem uma série de outras nuances, por exemplo, uma expressão, um olhar, uma repreensão, assim, uma franzida de testas, né? E nós podemos ser violentíssimos fazendo isso, né, Maru? Como que a gente pode estar atento a essas questões e quais são as técnicas? Existem técnicas da comunicação não violenta para a gente se observar, para a gente se perceber e perceber o outro também, como que ele recebe aquela nossa expressão, o nosso jeito de ser? Existe alguma técnica? Eu acho que a observação é o ponto principal, né? Existem sim técnicas, né? Olha, vai nos fatos, depois 4 passos, né? Muita gente fala, os 4 passos, você faz isso, 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 né? Vai no fato, sentimentos, necessidades, pedidos. E, mas é Peraí, muito. explica de novo, por favor, porque pode ser que quem esteja nos vendo não. Inclusive, bom dia, Laura. Tudo bem? Bom Bem-vinda. dia. Quais são os 4 passos da comunicação não violenta? Os 4 passos são observar primeiro os fatos, né? Então, quando você tem uma situação difícil, um desafio, vai no fato, no que aconteceu mesmo, né? Procura descrever o fato sem julgamento, sem agressões. O que aconteceu mesmo no fato, né? Quando às vezes é uma coisa que você ouviu, então escreve aquela mensagem difícil de ouvir, né? O que a pessoa falou, tenta ir nas palavras, exatamente naquela frase, né? No que aconteceu no fato em si. E aí depois você vai observar os sentimentos, quais os sentimentos que aquilo causou em você, primeiro, né? E se é medo, se é raiva, se é tristeza, se é alegria, se é confusão, se é vergonha, e aí você vai, né? É como se a gente fizesse um scanner, né? Quando a gente recebe uma situação difícil, alguma frase que você não gostou, uma patada verbal, né? Uma coisa assim que você não se sentiu bem. Por que isso me tocou? Por que isso fez? Então você vai... É um processo de investigação mesmo, da gente estar atento à nossa comunicação, às nossas interações, né? O dia a dia. Tudo a gente faz por se comunicando. E aí depois você vai nas necessidades. Então os sentimentos são como pistas para as nossas necessidades. Então, nós somos seres, né, emocionais, então é bom que a gente tenha sentimentos, é bom que a gente sinta as coisas, né? Embora muitas vezes a gente quer jogar os sentimentos para fora, para baixo do tapete, empurrar, não. Cada sentimento tem uma função aí biológica, fisiológica no nosso corpo, né? É importante que a gente sinta as coisas. E eles são pistas para as nossas necessidades, né? A comunicação não violenta traz essa teoria das necessidades humanas universais. Então, a gente não é tão diferente assim quanto a gente imagina que a gente seja, né? Todos nós precisamos de água, de amor, de alimento, de segurança, de pertencimento, de respeito. Todas essas são necessidades humanas universais, né? E quando a gente fala com base nessas necessidades, a gente se conecta, a gente gera mais encontro e menos desencontro. Então, percebo as necessidades daí. E aí, depois de perceber as minhas necessidades, peraí, eu senti raiva porque eu preciso de ordem, né? E tem alguma coisa aí que está atrapalhando o meu julgamento, que eu acredito, os meus valores aí de certo e errado, de integridade. Então essa minha necessidade de ordem, de respeito, não estava atendida, né? E aí eu vou nos pedidos claros, né? Porque a gente acha que a comunicação não violenta traz isso, as pessoas é muito mais produtivo, efetivo quando a gente faz pedidos do que quando a gente faz exigências, né? Quando a gente exige, quando eu mando, a chance de eu ser atendido é muito menor. Claro que pode ser, se eu tiver aí uma posição de poder, de hierarquia, mas ela não se sustenta, né? Então as pessoas vão me obedecer por medo, mas não de uma forma genuína. E aí então eu faço pedidos. Desculpa, dá um exemplo do que seria um pedido. Um pedido, por exemplo, você poderia... um pedido claro, por exemplo,
aqui, né? Ah, a gente está aqui em casa, por exemplo, né? Então somos 5 pessoas e tem todas as tarefas da casa, né? As coisas, todo mundo trabalhando, estudando e a casa funcionando. E aí, a partir do momento a gente começou a ver, né, que não estava, né? Eu estava fazendo muito mais coisa e ou eu e o Tarcísio, os meninos não estavam participando tanto, ajudando tanto. Olha, a gente aqui é um time, a gente precisa que vocês participem também das tarefas. Então, quem que vai lavar a louça, quem que vai tirar a roupa do varal, quem vai estender a roupa. Vamos listar aqui todas as tarefas que a gente tem na casa e vamos, cada um vai ficar responsável por uma tarefa. Vocês vão, então, quando alguém, né, vê a pia suja, vai lá lavar a pia, vamos aprender a cozinhar, né? Os meninos começaram agora, Gabriel já faz arroz, faz café, faz ovo, o Lucas faz omelete para o Antônio. Então, quer dizer, e aí o pedido seria, olha, vocês poderiam, não é uma exigência, que eu poderia exigir, né? Nós somos pai e mãe, tá bom, a gente tem autoridade, olha, vocês precisam fazer e mandar. Só que isso não adianta, né? Quando eles se sentem parte do processo, olha, a gente precisa de uma casa limpa, a gente precisa de uma casa arrumada, a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, né? Precisa guardar as roupas. Então, vamos participar, né? E está funcionando. Não que seja assim, claro, né? Ainda mais nessa relação, né? Pai e filho e criança, né? É claro que a gente tem que falar várias vezes, tem que relembrar o pedido de novo, mas sempre quando a gente tem visto que eles estão se envolvendo muito mais e está funcionando, eles sim, o Lucas adora, por exemplo, fazer o ovo mexido para o Antônio, quer dizer, essa natureza é uma das necessidades também, essa necessidade de pertencimento, do trabalho, de envolver. Então, eles estão cuidando. O Antônio, várias vezes, quando ele me vê, mãe, te fiz uma surpresa. Ele arruma a minha cama, daí ele vem me mostrar que ele arruma a cama. Uma vez que eu comecei a reclamar que eu estava muito cansada, não sei o que, não, mamãe, deixa eu vou ajudar. Então, quer dizer, as crianças têm essa natureza compassiva, né? Tem essa disposição para ajudar. Então, aproveitar isso também, é incluí-los no processo, né? Trazer eles junto. E aí é dizer, né? Dizer isso como um pedido claro, é colocar o que não está bom, sair dessa posição de vítima e culpado, né? Dizer, eu é que tenho que fazer tudo aqui nessa casa, eu sou a única mulher da casa, eu estou sobrecarregada. Sair dessa conversa que não leva a nada, né? Olha, o que é? Vamos ver aqui, vamos colocar aqui as tarefas na mesa com clareza. E cada um vai, né? E a gente trabalha como um time, né? Trazer essa. Será que se eu fizer um treinamento e conhecer os 4 passos, eu já estou praticando a comunicação não violenta, Maru? É um começo, né? Mas a prática é outra coisa, né? Então, você falou das técnicas, né? Muito mais do que um conjunto de técnicas, muito mais do que uma série de todos os livros que tem do Marshall, que são maravilhosos, né? O próprio Comunicação Não Violenta. Depois tem outro Vivendo a Comunicação Não Violenta, que ele traz muitos exemplos práticos aí para as nossas relações de trabalho e também no dia a dia. Mas não é isso, é como você ler um livro para aprender a nadar. A gente não aprende a nadar lendo livro, né? Ou a gente não aprende a nadar só fazendo um curso rápido de um fim de semana, né? Você tem que pular na piscina e praticar. E aí essa prática é o nosso dia a dia, né? O tempo inteiro você vai ter pessoas, vai ter atritos, porque relacionamento é conflito, não tem jeito, né? É um querendo uma coisa, outro querendo outra coisa, é um falando uma coisa que ele entende que é uma coisa, o outro entende outra, e aí já gera muito, gera os mal entendidos, né? Então, aproveitar essas oportunidades aí do dia a dia para praticar. Então, como é que eu posso ter mais empatia com alguém que vem me dar uma resposta atravessada? Porque quando tá tudo bem, é fácil, né? É fácil ser empático, ouvir com os amigos, com quem eu tenho afinidade, com quem concorda comigo, isso é fácil.
e com quem discorda, né? E com quem pensa muito diferente, e com quem vem, me agride, me põe uma mensagem mal educada, por exemplo, um comentário mal educado no YouTube, no Facebook, nessas redes sociais. Como é que eu paro, dou um passo para trás? Espera aí, por que aquela pessoa... A pessoa ela coloca, ela expressa o que está dentro dela, né? Como se fosse a pontinha do iceberg, a nossa comunicação. Então, é só aquela pontinha, ela está expressando tudo que está. Então, que momento que ela está passando, que estresse, que raiva, e eu, naquele momento, eu fui o alvo, né? Eu estava passando e ela despeja, eu só estava passando, não era para mim. Outra coisa importante é não tomar as coisas para o lado pessoal, não tomar para você, né? Separar, né, as pessoas dos problemas. Eu gosto muito daquele vídeo curto, que é uma animação da Brené Brown, que fala sobre empatia, né? Então, às vezes, muita gente ainda acredita que empatia é fazer pelo outro aquilo que ele gostaria, né, que fizesse por ele. Mas empatia é muito mais do que isso, né, Maru? Queria te ouvir um pouco. O que é empatia? Muito mais, né? É uma pergunta difícil, porque a gente tem muito, né, do senso comum, se colocar no lugar do outro, calçar os sapatos do outro, mas é uma expressão mais americana, que para a gente não faz muito sentido, né? E aí, como que a nossa linguagem ela pode ser ou mais empática ou menos empática, né? Mais inclusiva ou mais preconceituosa, por exemplo. Então, isso está enraizado na nossa linguagem, né? E então a empatia ela tem 3 níveis, né? É bacana entender a empatia por três dimensões, né? O primeiro é a nossa conexão emocional. Então, essa nossa habilidade aí de reconhecer o sentimento do outro, de reconhecer a expressão facial, os gestos. Você falou, né, da comunicação não violenta, da própria comunicação, as palavras é só 7% do que teve uma pesquisa que tem gente que discorda, tá, mas com certeza é uma pequena parte as palavras. Tom de voz é outra grande parte, 30 e tantos por cento. E os 50% que sobra é tudo que não é palavra, é o gesto, é a postura, é a minha linguagem corporal, tudo isso compõe a nossa comunicação. Então, essa conexão emocional é a primeira parte da empatia, né? Como é que isso é importante para a gente, foi importante para a nossa história, né? Para a nossa evolução como seres humanos. A segunda parte é mais uma questão cognitiva, uma dimensão cognitiva da empatia. Eu compreendo o que a outra pessoa está sentindo, mas num nível mais racional. Ah, peraí, não, ela me deu aquela resposta porque ela está passando por um momento muito difícil, porque ela não foi tomada pelos sentimentos, está estressada, ela foi lá, jogou aquela agressão ali para mim, né? Então, é mais entender, mas de um ponto de vista racional mesmo. E o terceiro, a terceira parte da empatia é esse interesse empático. O que eu posso fazer, aí sim, para incluir a necessidade do outro, né? Para contribuir. Então, como é que o meu trabalho pode estar a serviço, né? Como é que eu posso... Então, juntando esses 3 níveis, a gente tem a empatia mesmo, e isso tem que ser na prática. Muitas vezes é só escutar, estar sentado do lado da pessoa, dar a mão para ela e escutar sem dizer nada, sem dar conselho, sem contar uma história mais triste ainda. A gente tem essa mania, né? A pessoa vem e conta uma história triste. Não, mas tá tudo certo, você não sabe o que aconteceu, né? Então, não A gente adianta. tira a pessoa do palco e traz pra gente, né? Nós não assumimos aquela pessoa, a gente não se interessa pela pessoa, a gente demonstra uma falta de interesse quando eu começo a citar eu mesmo e tira a pessoa de cena, né? Claro, eu não tô ouvindo, né? Empatia é fazer pelo outro que o outro gostaria que fizéssemos por ele, ao invés do que eu gostaria que fizessem por mim. Isso. Essa não faça pelo outro, como a gente fala quando é para criança pequena, né? Não faça para o outro que você não gosta que faça para você. Não faça para o outro que você não gosta que o outro faça. E para saber o que o outro gosta, eu tenho que perguntar para ele. Por isso é que essa
Não é que a empatia é se colocar... sim, em parte ela é se colocar no lugar do outro, é sair da minha posição, é entender um pouco o mundo do outro, mas não é só isso. É ter mais essa... criar esse espaço. Para mim, empatia é criar espaço para o outro ser quem ele é, para o outro conseguir dizer o que ele precisa dizer naquele momento. Então, é mais perguntar do que julgar, do que aconselhar. Isso. Ou, sei lá, começar a trazer conceitos, né, que aquela pessoa ela não tá afim de escutar, ela quer ser escutada, né? Sim. E muitas vezes acontece com homem e mulher, né? A mulher, às vezes, isso é descrito mesmo, né? A mulher precisa só desabafar, precisa só falar, e o marido quer arranjar uma solução, porque eles Sim. têm um olhar bastante objetivo sobre as coisas. Ah, então faz isso, né? E dá um conselho e tal. E a mulher não quer aquilo, ela quer só ser escutada, né, Maru? Sim, e sempre essa coisa. E aí a solução não é o que vai resolver naquele momento. O que vai resolver é essa escuta, né? Esse espaço que a pessoa me dá, esse tempo precioso que a pessoa me dá, essa presença verdadeira ali do meu lado. Eu quero alguém do meu lado. Eu quero sair dessa minha solidão de achar que isso só acontece comigo e poder compartilhar, né? Sem achar uma solução. Não quero que ninguém resolva nada, só quero ser ouvida, né? E aí, como que você enxerga, por exemplo, a comunicação não violenta nos tempos atuais, onde a gente está com os nervos à flor da pele, né? Você mesma uma vez comentou comigo, olha, as pessoas estão fora de si, os sentimentos estão aflorados, né? Então a possibilidade de entrar num engodo emocional ali é grandiosa, né? Então, como que a gente pode aplicar? Porque tem pessoas que estão mais centradas, tem outras que estão desempregadas e desesperadas, as outras que não têm perspectiva de futuro, as que estão equilibradas, né? Então, as que estão buscando esse meio termo e esse equilíbrio e conseguem enxergar tudo o que está acontecendo, qual a sugestão que você traria hoje para a gente lidar com essa situação, né? Usando as técnicas ou até toda a abordagem da comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela traz muito essa questão da escolha, isso é muito importante, da autorresponsabilidade e dessa nossa capacidade de escolha, né? A gente sempre vai ter uma escolha. Então, muito mais do que tem toda, claro, essas habilidades de relacionamento, de ouvir o outro e tal, eu conseguir também ouvir a mim mesmo primeiro, né? Então, essa empatia, para eu poder ter empatia com o outro, eu preciso ter autoempatia comigo. Senão a conta não fecha, eu não vou conseguir, né, ser empática, ouvir, cuidar de todo mundo se eu não cuidar de mim primeiro. Então, esse exercício de reconhecer, perceber as minhas necessidades, os meus sentimentos, ajuda muito. Né? Por que eu estou tão estressada? Peraí, será que eu estou ouvindo notícia demais? Será que eu estou, né, deixando de cuidar de mim? Será que eu estou me alimentando bem? Será que eu estou fazendo tudo que eu posso fazer, mesmo com todas as limitações que a gente tem agora, nesse momento? Né? Como é que eu posso, aí quando eu começo a enxergar isso com mais clareza, eu começo a enxergar as possibilidades também, né? O que eu posso fazer? Aí eu faço pedidos para mim mesmo. Não, eu sei que é importante eu fazer, né, meus 40 minutos de caminhada todo dia. Então eu vou fazer, isso me faz bem. Comecei a pedalar agora na ciclovia. Eu sei que é importante pedalar na ciclovia. Com o Gabriel ainda, muito melhor. Agora ele é que me ensina como é que a mudar a marcha, não sei o que, mudou Isso é ótimo. Então se eu percebo uma coisa que me faz bem, que vai melhorar o meu dia, que eu vou conseguir trabalhar mais, eu tenho que incluir na minha rotina. Então precisa dessa disciplina, desse esforço intencional em querer, em perceber essas possibilidades de escolha. Porque se a gente fica no automático, se a gente se deixa levar, com certeza vai ser mais difícil, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, né? Um luto coletivo, motivos aí para a gente ficar triste, ficar estressado, ficar inseguro, não faltam. Mas aí, então, mais importante ainda é eu conseguir olhar e ver os motivos para agradecer, para se eu tenho um corpo, se eu tenho saúde, se eu tenho uma capacidade, uma inteligência, o que eu posso fazer, né? O que eu posso
descobrir como é que eu posso usar os meus talentos para sair dessa crise. Então, é ver, começar a enxergar. A comunicação não violenta, ela traz essa clareza, eu saio eu saio dessa posição da vítima, desse jogo da culpa, né, de culpar o outro, de culpar o mundo, de culpar, e pego, né, um pouco a vida na minha mão. Olha, essa vida é minha, só eu posso vivê-la, né? Então, como é que eu posso saber mesmo, né, e caminhar para onde eu quero chegar, né? Trazer essa autorresponsabilidade. E começa tendo consciência dos meus sentimentos, né, tendo consciência do que eu preciso, do que eu não preciso, onde é que as minhas necessidades estão atendidas, aonde que elas não estão, fazendo pedidos claros, né, e colocando sempre é como se a gente tivesse sempre um farol aceso, assim, né, peraí, veio o sentimento? Deixa eu olhar para ele, o que ele está me mostrando, né? O que eu preciso aprender com isso. Olha, existem algumas técnicas que até gostaria de compartilhar e também te convidar a trazer algumas suas, né, Maru? Por exemplo, escrever uma carta para si próprio, você vai identificar uma série de coisas ali que talvez falando ou pensando não venha, né? Ter um diário, é super importante ter esse Sim. diário para. Eu estava vendo um vídeo outro dia e vi isso, né, de um neurocientista, eu não vou lembrar o nome dele, e ele falou, olha, é legal porque daí a gente consegue, né, concatenar as ideias e perceber o que a gente está fazendo, o que está deixando de fazer. E a outra é tentar parar de pensar. Como assim? Essa é difícil. Essa é quase Como impossível. assim? Existe um seguidor do Eckhart Tolle, um português que mora aqui no Brasil, e ele diz que os pensamentos, muitas vezes, eles corrompem o nosso caminhar, né? E eu esqueci o nome dele também. Mas ele tem um consultório ali no bairro da Saúde e ele ensina técnicas de você parar de ter pensamentos, porque o pensamento ele pode ser repetitivo, né? E te levar para um espaço de violência própria, consigo próprio, né? Então são três técnicas aí. Como que eu faço para parar de pensar? Numa outra live eu falei, né? Quando vem um pensamento, você para, né? É verdade. Então, existem algumas técnicas aí que a gente pode conseguir ter carinho por si próprio e olhar no espelho e falar, eu te amo, fala para si próprio, né? Eu te amo, tudo sempre vai dar certo, tal. E aí, Maru, tem algumas outras dicas? A escrita com certeza ajuda muito, né? Tem uma escrita que ele fala, eu gosto de uma autora que fala da agilidade emocional, né? Não é que a gente não vai, mas a gente não ficar enganchado nas emoções, né? Uma emoção dura menos de milésimos de segundo, né? Então, e depois vem outra, vem outra, vem outra. Não preciso ficar fixo naquela emoção, que aquela emoção vai me gerar um pensamento, e aí eu fico sempre naquele novelo ali embolado entre esse mesmo pensamento que vai, e aquela sentiu, aquela passa para outra, né? Acho que é escolher melhor os nossos pensamentos. Eu estava falando das escolhas, né? E essa técnica de escrever ágil, da escrita ágil, é você marcar o relógio para 20 minutos, marcar o cronômetro e escrever sobre o seu estado emocional ali por 20 minutos. E escrever como se ninguém fosse ler aquilo, como para depois jogar fora, amassar e jogar fora. Mas você escreve, você para um pouco, você tem consciência e você sai desse emaranhado, né, dessa confusão. E aí, com certeza, depois de 20 minutos, você vai estar bem mais tranquila e vai estar em outro estado emocional também. Então, isso é comprovado mesmo com as pesquisas, as pessoas que saem de estresse pós-traumático, de trauma, fazendo esse exercício, melhoraram muito, conseguiram lidar melhor com a situação, né? Escrevendo sobre isso de uma forma livre e por 20 minutos. Se conseguir aí colocar isso na sua rotina, é ótimo. A Luciana está dizendo aqui, amei as dicas, eu não faço nenhuma dessas técnicas para parar de pensar. É. E eu quero lembrar vocês, Marô, incrível o que você traz aqui para gente.
E eu quero lembrar vocês que nessa semana, no dia 27, eu e a Maru estaremos juntas, inclusive vamos aplicar uma ou duas técnicas da comunicação não violenta na nossa palestra interativa, que vai ser via Zoom, e ainda dá tempo de você fazer sua inscrição. É só acessar o link aqui que está na minha bio do Instagram, você entra direto, é só acessar, entra direto, e faz sua inscrição, que a gente vai estar na quinta-feira, às 5 horas da tarde, juntas, falando sobre o momento atual, falando sobre os sentimentos que estão em ebulição, como que a gente faz para lidar com eles, como faz para tratar esses sentimentos. A gente vai ter trocas no grupo, nos grupos, e estaremos juntas lá, levando tanto conhecimento de coaching e outras, assim como comunicação não violenta, da Marô e minha também, de algum conhecimento que tenho. Lógico que não tão profundamente assim em comunicação não violenta como a Marô, mas trago aí uma bagagem de todo um estudo de comportamento humano e de muito tempo em recursos humanos e desenvolvimento organizacional. Então, faz sua inscrição, esteja com a gente, que vai ser um dia, aí 1h30, se eu conhecendo, talvez a gente vai até um pouco mais longe. Que legal, Lu, muito bom, a gente vai adorar ter você lá com a gente, já se inscreveu. E, Maru, obrigada, foi excelente. Quer deixar alguma palavra aqui para a gente fechar e iniciar essa segunda-feira linda, maravilhosa que estamos começando? Muito bom, né? Céu azul. É isso, participem, né, da nossa palestra, com certeza vai ser um momento bem especial, né? Também está no meu Instagram, no Facebook, também coloquei os links todos, né, da inscrição, e que a gente consiga observar mais, né? Eu acho que uma das questões da comunicação não violenta, dos grandes ensinamentos, é isso, observar mais do que reagir, né? Quando a gente consegue observar mais, e aí começa, né? Observar o céu azul, observar o beija-flor, o passarinho, os sons que tem aqui à nossa volta, e aí tentar reagir um pouquinho depois, né? Primeiro observa, depois você reage. Respira. Para observar, a gente precisa respirar, né? Porque você sai um pouco do automático, né? Dessa reação, dessa combatividade. A gente pode fazer muito mais do que lutar ou fugir, né? A gente tem milhares de possibilidades aí, né? Então, e quem quiser saber mais, tem muita coisa, né? Eu também sempre compartilho muito no Instagram, canal do YouTube tem muitos vídeos sobre comunicação, tem uma playlist lá só sobre comunicação não violenta, e muita coisa aí para a gente aprender e praticar, porque é na prática, né? É no dia a dia que a gente pratica a linguagem da vida. É isso aí. Obrigada, Marô, obrigada para vocês que estiveram aqui conosco. Faz sua inscrição, convida a sua rede de relacionamentos e a gente se encontra na quarta-feira antes, e depois na quinta e depois na sexta. Combinado. Tchau, um bom início de semana para todos vocês e até breve. Tchau, tchau.